Olá, meus amores. Bom, vou deixar aqui para vocês nesse videozinho como elaborar uma introdução, tá? Bom, a palavra em si, introdução, significa o quê? O ato ou efeito de introduzir, ok? O que serve de abertura para uma tese, um livro, ok? Então, a introdução, também chamada de início, chamativa, tá? Ela serve para você. É o início de um texto contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado. Geralmente pode ser exposto apenas em um parágrafo. Então, uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para quem vai ler, ou seja, para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, aconselha-se que o escritor use de 4 a 6 linhas para a parte introdutória. Deve-se evitar, em uma introdução, iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto. O uso de ideias totalmente diferentes. Usar chavões como iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, desviar do assunto principal, escrever em períodos muito longos, escrever de forma pessoal, ou seja, usando a primeira pessoa. Isso não pode acontecer, tá? Então, o primeiro passo para começar uma introdução é, claro, definir o tema do conteúdo e se informar sobre ele. Pesquise diferentes fontes e leia-as, ok? Sempre. Quanto mais referência, melhor. Depois crie um esboço do texto, um rascunho, tá? Incluindo subtítulos e palavras-chave para compreender o que cabe à introdução, tá bom? Se necessário, separe uma informação relevante da parte do desenvolvimento para revelar logo nos primeiros parágrafos. Isso servirá como um pequeno spoiler para instigar o leitor. Há quem prefira escrever a introdução só depois de ter criado o desenvolvimento e a conclusão. Mas isso é totalmente opcional. Se criá-la primeiro, apenas lembre-se de retornar ao início e chegar se todos os pontos prometidos foram realmente abordados. Beleza? Então, para te auxiliar na elaboração de uma introdução, também separamos uma lista de expressões que normalmente a gente utiliza para iniciar um parágrafo. Muitos sabem, muitos têm conhecimento de, ao analisar, ao observar o cenário, apesar de muitos acreditarem que, com o objetivo de, é fundamental, é indiscutível. Segundo, aí coloca o nome da fonte, segundo Machado de Assis, segundo Albert Schweitzer, né? De acordo com Albert Schweitzer, de acordo com Machado de Assis, de acordo com Celso Cunha, tá? Em virtude de, em vista de, ok? Então, isso aí são apenas alguns exemplos de expressões que a gente chama de termos introdutórios, beleza? Cuide da linguagem, gente, e do tom do texto. Linguagem e tom são elementos que criam conexão instantânea com o público. Afinal, por meio deles, o leitor consegue perceber que o conteúdo está falando a língua dele. Se o seu público é composto de adolescente, por exemplo, fica clara a necessidade de se dedicar a um vocábulo coloquial, informal, a um estilo descontraído. Nesse caso, você pode se inspirar em outras fontes, como Capricho e Torrent, que são revistas virtuais para jovens, ok? Caso você não tenha definido o perfil do seu leitor sem problemas, tá? Mantenha-se formalmente. Faça perguntas. O ser humano é curioso por natureza. Então, por que não usar isso a favor do seu texto, não é mesmo? Introduza seu leitor a refletir sobre o tema. Questione-se, alguma vez ele já parou para pensar sobre o assunto proposto? Despertando o gatilho mental de pergunta e resposta. E atrelando-o
ao objetivo que deve ser apresentado na introdução, conforme comentado anteriormente. Você instigará o público a seguir com a leitura. Beleza? Os elementos básicos. Em uma introdução, os elementos básicos são o gancho e a transição. O gancho é o sinônimo de uma frase de destaque, que pode ser até mesmo uma pergunta, ok? Se o seu texto for sobre o distúrbio de sono, um exemplo prático é o de começar com uma questão do tipo: você sabe quantas horas um jovem adulto precisa dormir? A transição, por sua vez, é a ação de reiteração ao título e relacioná-lo aos pontos que serão desenvolvidos ao longo do artigo. Um exemplo é a própria introdução deste conteúdo que você está lendo, tá? Que eu estou falando, que você está ouvindo. Beleza? Compartilhe estatística. Se couber ao texto, busque por dados que tenham relação com o tema. Se o seu artigo for sobre Covid, exemplo, no Brasil, Covid-19 no Brasil, você pode citar estatísticas sobre casos confirmados, curados e mortes em determinados intervalos de tempo. Dessa maneira, há a oportunidade de construir um conteúdo com um tom analítico e ativar o gatilho mental de autoridade no leitor, mostrando que seu artigo é sério e comprometido com a verdade. Seja breve. A introdução deve compor no máximo 10% do conteúdo total, ou seja, em um artigo de 2.000 palavras, ela deve ter cerca de 200 termos. Por isso, nada de se prolongar. Crie um conteúdo escaneável, ou seja, essa dica, gente, é para o texto inteiro, especialmente se ele for publicado na internet, onde o leitor pode conferi-lo tanto num desktop, né, quanto num dispositivo móvel, ok? Por que isso? Se um conteúdo com longas frases for acessado em uma tela menor, como a de um celular, por exemplo, ele se tornará extremamente blocado e difícil de ler. Portanto, organize as ideias em pequenos parágrafos de 3 a 4 linhas no máximo, ok? E, além disso, desde a introdução, utilize a palavra-chave relacionadas ao assunto proposto e negrite-as quando fizer sentido. Isso não só ajudará na leitura, mas também em aspectos de sell, ok? Desenvolva analogias, intertextualidade, crie, mantenha a coerência textual, utilize citações, ok? Bom, espero ter ajudado com o bizu. Beijo no coração de vocês. Tchau.